Olá, seja muito bem-vindo ao canal Professor Felipe Luz. Esse canal tem como objetivo ajudar você a melhorar em física. A meta são mais de 2.000 exercícios resolvidos até o final do ano. Então já deixa o like aqui, se inscreve nesse canal para ajudar e bora pro vídeo, vem comigo! Então, beleza. Então, você tem uma placa, essa placa tem 10 por 20, temperatura de 0 graus, a inicial, coeficiente de dilatação linear. Perceba que coeficiente de dilatação linear é o alfa, tá, gente? Então, alfa é 20 vezes 10 a menos 6, graus Celsius menos 1, que é a unidade de medida padrão para coeficiente. A área da placa a 0 graus. Então, a primeira coisa que ele quer é a área da placa a 0 graus. A 0 graus, a placa não dilatou nada, porque já estava zero e continua sendo zero. Então ela não está dilatando nada. Se ela não está dilatando nada, como é que eu calculo a área da placa? Você mede a área normal, 10 vezes 20, né? Então a área da placa seria base vezes altura, porque é assim que eu calculo a área de um retângulo, né? Então 10 vezes 20 dá 200 centímetros quadrados. Essa seria a minha área. Professor, Oi, pois não. esse 20 vezes 10 a menos 6 não seria então beta? Não, porque ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Ele escreveu aqui, ó. Ah, tá. Se fosse o beta, ele falaria para você que era o coeficiente de dilatação superficial, né? E se fosse o gama, ele diria que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, sempre ficar esperto com a palavra que acompanha o coeficiente de dilatação. Tá? Beleza. Geralmente, ele vai te dar o alfa. Na maioria dos exercícios, ele te dá o alfa, mesmo que seja de área, mesmo que seja de volume, que já é para você ter que calcular o coeficiente, né? Meio proposital. B. Qual a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus? Então, agora, ele quer saber quanto vale a dilatação, a variação de área, o quanto muda dessa área. Então, se a área inicial era 200, nós acabamos de calcular aqui, ó, qual que é a variação de área que o objeto vai sofrer? Então, a variação de área é a área inicial vezes o coeficiente beta, que é o superficial, vezes a variação de temperatura. Bom, fato é que nós não sabemos quanto vale beta. Então eu vou aqui para o cantinho calcular ele. Ó, beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. Se alfa vale 20 vezes 10 a menos 6, beta vale 2 vezes esse valor. Logo, 2 vezes 20 vai me dar um valor equivalente a 40. Então, 40 vezes 10 a menos 6. Precisava ter feito o cálculo? Não, né? 2 vezes 20 é 40, dava para você ter posto direto na fórmula. Mas eu sempre faço o cálculo no cantinho, porque eu sou professor, minha função é ensinar, e às vezes alguns alunos não visualizam isso com facilidade, então é bom sempre deixar o cálculo visível para vocês. Qual que é a área inicial? 200 centímetros quadrados. Qual que é o coeficiente? 40 vezes 10 a menos 6. Qual que é a variação de temperatura? Opa, ele está falando que a área da placa estava 0 graus e essa placa está indo para 50 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura, então, né? De 0 para 50, teve uma variação de 50 unidades. Agora é só nós multiplicarmos, né? Vamos resolver essa bagaça. Vou aproximar, fica mais fácil de a gente trabalhar. Nossa, professor, o que o senhor vai fazer aqui? Tem que fazer multiplicação de 200 por 50. Na verdade, não, né, gente? Você multiplica só esses números aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, 40. E aí eu conto zeros, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Né? Muito mais prático do que você ficar calculando na chave ali, com as vírgulas e tudo mais. Qual é a cor que eu estava usando mesmo? Era verde, né? Verde. Então, ficou esse valor aqui, gigante, vezes 10 a menos 6. Vamos tirar esse expoente negativo dali, porque eu tenho casas para andar, então acho que não é necessário ficar usando essa notação científica agora. Olha só, menos 6 seriam 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha variação diária poderia ser escrita como 0,4 vezes 10 a nada, né? Não precisa nem colocar o 10, porque já não tem mais unidade de medida nenhuma. Andamos a 6 casas. Então, a variação da área da placa vai ser de 0,4 centímetros quadrados. Nossa, professor, só isso? A placa tinha 200 centímetros e ele dilata só 0,4?
É isso mesmo, é sempre um percentual bem baixinho. Por mais que dê muito problema, é sempre um percentual bem baixinho. Então, essa era a resposta da questão, tá? 0,4 centímetro quadrado. Então, questão, pelo menos a letra B da questão está resolvida já. Letra C. Qual que é a área da chapa na temperatura de 50 graus? Mas eu não acabei de calcular, professor, a área da chapa? Não, senhor. O que o senhor calculou aqui em cima é o quanto variou a chapa, o quanto aumentou de tamanho a chapa. Ela aumentou 0,4. Ela dilatou 0,4. Então, qual que é a área final? A área final é a área inicial mais o quanto ela aumentou, né? O quanto ela variou. Lembra que eu falei para você no primeiro ano de física que sempre que tivesse o delta na frente de um valor, era variação? E que variação era sempre o valor final menos o inicial? Isso vale até agora. Até aqui em dilatação você está usando o mesmo conceito. Olha só. A variação da placa foi de 0,4. Quanto vale a área final? Bom, a inicial valia 200. Então eu pego 200, passo para lá e passo somando. Então ficaria 200 mais 0,4 é igual à área final. Portanto, a área final é 200,4 centímetros quadrados. Essa é a nossa área final, hein? Ruim essa cor vermelha, não gostei muito dela não, mas tudo bem. E por fim, mas não menos importante, porque é a alternativa, né? A última, que mata a questão, é a porcentagem do aumento na área da chapa. Quantos por cento aumentou essa chapa? Né? Qual a porcentagem desse aumento, desse crescimento? E aqui é onde o aluno pira, né? Porque o aluno não consegue calcular isso aqui. O quanto aumentou em percentual, nossa, o aluno se desespera. Então vamos lá, eu vou te lembrar de umas regrinhas que seu professor de matemática já te falou lá atrás. Se o tamanho original da placa era 200, quer dizer que esse valor era o valor inteiro. Isso representava 100%. Se ele foi para 200,4, qual que é a nova porcentagem? Chama de x. Aí isso daqui é uma regrinha de 3. Então eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Então nós teríamos que 200 vezes x é igual a 200,4 vezes 100. Portanto, se eu quero calcular o x, eu posso passar o 200 dividindo e ficaria 200,4 vezes 100 dividido por 200. Né? Aqui eu vou fazer a divisão que é mais fácil de se fazer, né? Quanto que é 100 dividido por 200? Ó, 0, 0 corta. 1 dividido por 2 dá meio. Então ficaria aqui, ó, x é igual a 200,4 vezes meio. Certo? Quanto dá 200,4 vezes meio? 100,2. Só que vai dar 100,2, né? Por quê? Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. E dividir por 2, 200,4 dá 100,2. Então, essa vai ser a minha porcentagem final. Então, se nós estávamos em 100% e nós fomos para 100,2%, qual foi o aumento que eu tive no percentual? E agora? Aumento de 0,2%. Foi de 100% para 100,2%. O que está aumentando? Está aumentando 0,2%. Então, se eu estou indo de 100% para 100,02%, estou tendo um aumento de 0,2%.
E é isso. Essa era a questão 10 aí, né? Fácil, gente? Deu para entender o que eu fiz aqui nas alternativas? Ou algo ficou em dúvida? Algo ficou meio nublado?